Antes de mais nada, eu quero dizer que são 14 horas e 43 minutos, hoje 29 de novembro de 2018, falamos ao vivo das instalações do CEPED, Centro Universitário de Estudos e Pesquisa sobre Desastres, em Curitiba. A ocasião que nos reúne hoje por meio dessa live é especial, porque nós vamos fazer um comentário, como se fosse uma aula complementar, uma discussão interativa sobre aquelas questões que são inerentes ao primeiro módulo do curso Desenvolvimento de Capacidades para Tornar as Cidades Resilientes. Então, você que está fazendo o curso, ou você que não teve a oportunidade ainda, mas que em outra ocasião certamente terá, porque o CEPED é um órgão que tem por missão levar conhecimento útil para a redução do risco de desastres a todas as pessoas interessadas, e eu diria que toda a população deveria ser, porque é por meio do conhecimento que nós podemos nos tornar menos vulneráveis e, consequentemente, trabalharmos por uma sociedade mais segura em relação a esses eventos que podem acontecer. Nós pretendemos fazer uma discussão para tirar as dúvidas dos alunos que estão experimentando esse curso. São alunos de municípios prioritários do estado do Paraná, municípios que escolheram, cada qual na sua região, firmar o compromisso com a resiliência e mobilizaram secretários, pessoas que trabalham nas mais diversas áreas setoriais, inclusive prefeitos que estão acompanhando também, fazendo o curso, escolheram ampliar os seus conhecimentos nessa área. Chegaram informações para nós, por meio da nossa rede de tutores. Muitas pessoas tiveram alguma dificuldade e essa dificuldade hoje encontra um espaço, além da nossa disponibilidade dos tutores, para que façamos uma discussão aberta, uma discussão ampla, um bate-papo, que pode ser muito tranquilo, a partir do envio das suas questões para nós. Estarei recebendo aqui no nosso computador, para que possamos dirimir essas dúvidas e conversar sobre a campanha Cidades Resilientes. E nós estamos aqui com o Murilo, com a Fernanda, que são tutores do curso. Vocês que acompanham na página já viram outras pessoas também que são tutores, a Letícia, o próprio Rames, que estão acompanhando conosco aqui. E nós justamente fizemos essa proposta de conversarmos ao vivo sobre o curso Desenvolvimento de Capacidades para Tornar as Cidades Mais Resilientes, porque acompanhando a performance, o desenvolvimento dos módulos desse curso que está em andamento, percebemos que para muitas pessoas, principalmente para aquelas que não tinham ainda contato com a temática da redução do risco de desastres, o tema é uma novidade, então ele tem naturalmente algumas dificuldades. A performance nas provas de muitas pessoas não foi exatamente aquela, tenho certeza, que elas mesmas esperavam. E nós resolvemos reforçar essa questão, conversando, nos colocando à disposição, justamente para que possamos elucidar alguns aspectos, alguns temas e avançarmos juntos. Afinal de contas, se nós temos uma turma de pessoas cursando essa temática da resiliência por meio desse curso, que é uma parceria do CEPED com a Organização das Nações Unidas, e terá um certificado justamente com essa referência, não é justo que nós nos contentemos ou admitamos que as pessoas não terminem juntas o curso que começaram. Nosso papel aqui não permitir que ninguém desista, não permitir que ninguém fique pelo caminho, justamente porque, se isso acontecer, nós vamos estar perdendo um pouco daquela resiliência que queremos agregar para que a cidade se transforme para melhor. Então, nós estamos aqui prontos para receber, esperamos que as pessoas já possam ter preparado aquelas questões que tinham alguma dúvida, para que escrevam aqui na página do CEPED no YouTube, possam colocar ali a sua dúvida, nós vamos lê-la aqui, não necessariamente vamos responder. Vemos aqui que o Nilson também, que é tutor, está presente acompanhando. Boa tarde, Nilson, e seja bem-vindo, E nós queremos responder as suas dúvidas. Eu gostaria de chamar a atenção justamente para o formato do nosso curso. Nós percebemos que o curso é composto por 4 módulos. Esse primeiro módulo é como se fosse um módulo diferenciado, porque nós pensamos num módulo que proporcionasse às pessoas que não têm contato com a temática de riscos uma aproximação inicial,
E por isso, se nós fizéssemos a comparação do curso que a ONU ministra sobre cidades resilientes com esse que foi adaptado e desenvolvido pelo CEPED, com o apoio da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, que nos apoiou em todo esse projeto, as pessoas poderiam perceber nessa comparação que nós agregamos um material que seria esse material voltado à questão dos riscos. Então, o módulo 1, ele tem na aula 1, que nós temos aqui a nossa orientação aqui, para que eu possa falar de acordo com o que vocês têm no curso que fazem. Nós temos a aula 1 como a resiliência pode salvar a sua vida e a sua cidade. O importante dessa aula é nós apresentarmos o conceito de resiliência como algo relevante para a transformação das nossas cidades. Quando nós conversamos, e já estivemos em muitas cidades falando sobre resiliência aqui no Paraná, quando nós falamos sobre esse tema e falamos dele para as pessoas, para os secretários, para os prefeitos, para as prefeitas, né? Num primeiro momento, eu confesso a vocês que nós notamos que as pessoas ficam um pouco receosas e parece que dá aquela impressão, poxa, mais uma coisa para nós fazermos, já tem tanta coisa para ser feita, né? Vem essa tal de resiliência aí e nós ainda ficamos com ela, o que vão pedir para nós fazermos em relação a isso ainda. Então nós falávamos da importância de levarmos, né? Quando falamos da resiliência, parece que há algo a mais para ser feito, e sempre dizemos que não, que é na verdade uma forma diferente para fazermos aquilo que precisa ser feito já. Então é uma oportunidade de fazermos melhor aquilo que já deveria estar sendo feito e muitas vezes não foi. Então nós temos uma segunda oportunidade de construirmos cidades seguras. A primeira seria lá no planejamento desde o início das cidades, mas isso já não aconteceu para a maioria delas. As pessoas foram ocupando o espaço, depois a infraestrutura chegava e quando muito a segurança, se chegar, ela acaba às vezes se atrasando, né, fazendo com que os desastres aconteçam antes. Esse processo, essa chance nós já perdemos. Agora nós temos a oportunidade sim de reavaliarmos toda essa questão da construção das cidades, olharmos para a nossa cidade com lentes novas, que permitam saltar aos nossos olhos aquelas questões que vão fazer diferença, evitando com que os desastres aconteçam. E não é só o desastre que afeta as pessoas mais pobres, menos favorecidas, aquelas que têm já alguma dificuldade. Falamos aqui também dos desastres que podem influenciar a parte do comércio, da indústria, da produção agrícola e de todas as atividades econômicas que existem nas nossas cidades. Então nós estamos falando aqui de algo muito relevante. Notem lá quando nós fazemos, no primeiro episódio do Resiliência na Real, o nosso coordenador, Arthur, ele faz o juramento. Nós fizemos uma brincadeira ali justamente para mostrar que é um pacto que se assume que se celebra com a questão da resiliência. O coordenador de Proteção e Defesa Civil, mas também os secretários de todas as áreas setoriais, precisam, a partir dessa primeira aula, dizer assim, eu sei o que é resiliência, eu entendo que a resiliência é importante para a minha cidade e eu estou junto nesse grupo que precisa fazer essa transformação acontecer. Então, a importância, o principal desse primeiro momento, né, que é a aula 1, é mostrarmos que a resiliência pode salvar a nossa vida, né, a vida da cidade. E isso não é uma invenção do CEPED. Bem até que poderia ser, porque é uma boa ideia. Mas, na verdade, nós temos isso como uma campanha global, que é uma forma que a Estratégia para a Redução de Desastres encontrou de reunir um conjunto de ações para que as cidades se tornem mais seguras. E as nossas cidades, no Paraná, principalmente, né, o Brasil tem 1.040 cidades, salvo engano, que aderiram à campanha. Esse número varia e sempre tem crescido graças ao trabalho do Sidney Furtado, que é o principal articulador desse processo, né, o promotor da campanha no Brasil, uma pessoa que nos apoia muito. Esperamos que esteja nos assistindo também. Se tiver, o nosso abraço também a Sidney. Um incentivador dessa proposta, né, do curso e participa conosco aqui da abertura do curso e também do módulo 4, vocês o verão. Mas nós temos no Paraná 321 cidades que aderiram à campanha. E essas cidades que aderiram à campanha precisam, mais do que assinar um papel e apresentar um certificado de que estão avançando nisso, de que escolheram a resiliência para se transformar para melhor, tenham ações concretas sendo realizadas em todas as áreas. Então nós vemos aqui, eu falei bastante já agora nessa parte inicial, mas vamos ver o que as pessoas disseram aqui. Falaram que o áudio melhorou, enfim, a Fazenda
Rio Grande também está online, lá o Nelson Bueno. Eu estou esperando as perguntas também acontecerem, fiquem à vontade, né? Nosso objetivo é justamente tirar as dúvidas. Enquanto isso, eu vou falando aqui até que elas apareçam para a gente ir motivando as pessoas, né? Então, a primeira aula tem essa finalidade. Tem uma questão bem interessante. Você que por algum motivo está assistindo aí do outro lado, né, esteja onde estiver, essa transmissão do CEPED Paraná, mas no fundo lá sente aquela preocupação e está um pouco constrangido em colocar aqui nas perguntas aquele pedido de informação dizendo assim, puxa, eu perdi a avaliação do módulo 1, e agora o que eu faço? Será que eu perdi o curso? Será que eu me atrevo ali a mandar uma mensagem para a equipe do CEPED? Não tem problema nenhum. Nós, como dissemos no início, não queremos perder nenhum aluno. Nosso maior objetivo é que todos terminem, e todos entendam e todos gostem do curso. Foi para isso que a nossa equipe trabalhou esse tempo todo, e os tutores, a supervisão, trabalham. Então, nós estamos, já conversamos com a seção de ensino, o subtenente Monteiro, que é a pessoa que articula todo esse processo das liberações ali por trás do sistema do ambiente virtual de aprendizagem, já liberou, ou está em vias de liberar, Monteiro? Em vias de liberar, bem comentado aqui, e nós estamos combinando já aqui com todos que assistem para que seja liberado o módulo 1 para que aqueles que não fizeram possam fazê-lo e ter êxito na avaliação. E se eu já tentei, fiz as 3 tentativas e não consegui atingir a nota mínima para passar, não tem problema, né? Nós vamos ter a oportunidade nova também de tentarmos ir adiante, mas não vamos deixar de fazer o curso, porque como eu disse, isso é o mais importante para nós. Queremos que a nossa forma de enxergar o mundo se transforme depois de fazermos o curso Construindo Cidades Resilientes. Na aula 2 do curso, então, depois de sabermos o que é resiliência, nós passamos ao tema aqui que diz assim, o que a minha cidade precisa para se tornar resiliente? É uma pergunta, né? Uma pergunta que nos leva a um conjunto de informações para essa resposta, né? Por onde começamos? Qual é a estratégia para que consigamos avançar nesse processo? Falei processo porque não é uma ação, uma iniciativa de uma pessoa ou de uma secretaria. Na verdade, depende de um conjunto. Eu cito o exemplo do pessoal do 1º de maio, que está nos assistindo agora, na Câmara Municipal, onde estivemos há poucos dias atrás até. Não tão poucos dias assim, mas na minha memória parece que faz menos tempo até. Nós temos a Cida, que está responsável pela campanha por determinação da prefeita Bruna Casanova, e tem todo um time, né, de secretários, de técnicos que trabalham com ela, que precisam estar juntos com ela para que as coisas avancem. E nós sabemos, eu sei, a Cida sabe, cada um com quem conversamos em 1º de maio, assim como em Campo Largo, como o Otávio que nos assiste do Mato Grosso do Sul, como o pessoal da Fazenda Rio Grande, com quem ainda não tivemos a oportunidade de iniciar o processo de ampliação dos passos da campanha, mas que estamos prontos para fazer aqui pelo CEPED também, e à disposição. Nós vemos que existe primeiramente a necessidade de constituição de um Comitê Municipal de Resiliência. Puxa, mas eu não tenho um Comitê Municipal de Resiliência, mas tenho um Comitê Municipal voltado à redução ou à gestão do risco de desastre. Pode ser? Pode ser. Vamos aproveitar, né, um comitê já existente, se for o caso. Nós só precisamos incluir resiliência naquele ato formal que cria e institui esse comitê. A partir disso, quem são as pessoas que precisam participar desse comitê, né? Pessoas de todas as secretarias, né? Porque em cada secretaria nós precisamos de um líder, uma pessoa que faça a propagação da mensagem da campanha e a tradução dela, porque eu falo em bombeleza, né? Vocês falam, cada qual na sua biologuês, né? Geografês. Então, apesar dessa brincadeira, né, tem a Sara Carvalho que nos acompanha aqui também, não está aparecendo conosco, mas fala em jornalisteza. Nossa, está aqui pensando, bem. Está pensando como o desafio sempre de transmitir a mensagem, né, de fazer com que ela seja entendida e chegue para as pessoas. Então, quando nós falamos do núcleo da campanha no município, que é o Comitê Municipal de Resiliência, cada pessoa que faz parte dele precisa ser um interlocutor nesse processo para que consiga traduzir para a linguagem daquela área específica. Por exemplo, vamos traduzir para a saúde o que é resiliência, para que o nosso agente comunitário de saúde, para que os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, o pessoal que trabalha no hospital do município, todas as pessoas, os médicos, possam todos entender qual é o processo da resiliência e como ela pode transformar para melhor a vida da cidade. Até a sociedade. Né? A sociedade como um todo também precisa participar.
né? Muitas vezes nós não temos, chegou uma pergunta aqui, até me desconcentrei, né? Mas nós não temos muitas vezes a percepção da diferença entre fazer defesa civil como se fazia antigamente e não deu certo, porque se desse certo nós não precisaríamos estar envolvidos numa campanha com a dinâmica que a campanha Cidades Resilientes propõe. É aquele modelo tradicional de ter uma pessoa que usa o colete laranja, que cuida da defesa civil, que tudo que pensam de desastre repassam para aquela pessoa, que no período da normalidade ela acaba acumulando funções que nem são necessariamente aquelas que precisariam ser feitas, que tem dificuldade de mobilizar a equipe técnica para que consiga montar uma avaliação de risco no município. Então isso tudo precisa ser mudado, senão nós não vamos conseguir nas nossas 5.570 cidades brasileiras avançar. Cada uma delas tem riscos que não são muitas vezes conhecidos por nós. Isso me angustia particularmente, porque muita gente pensa que está vivendo seguro, mas não está. E vai descobrir isso da pior forma no momento onde é irreversível, quando o desastre já estiver acontecendo. Agora, a pergunta aqui que nós recebemos da Aparecida, justamente, perguntando assim, como poderia ser definida a resiliência de um modo pedagógico, né? Nós temos aquele conceito de resiliência, que é o conceito que a ONU nos traz, né? Nos slides ali nós temos essa apresentação, né, do conceito. Aparece ali a resiliência é a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos, já comentamos, a maioria, nossa sociedade viver estar constantemente numa situação de risco, então para todos nós, né? Para resistir, absorver, acomodar, se adaptar, transformar e recuperar, e se recuperar, né, dos efeitos de um perigo em tempo hábil e eficiente, incluindo a preservação e restauração das suas estruturas e funções básicas e essenciais através da gestão de riscos. Esse é um conceito de 2009, do Escritório das Nações Unidas para a Redução dos Desastres. Ou seja, a resiliência, nós temos a possibilidade de comparar esse conceito com as 5 ações globais de proteção e defesa civil, né, que compreendem o antes, o durante e o após das situações de desastre. E no antes a gente vai ter a prevenção de desastres, a mitigação de riscos de desastres, a preparação para desastres. No durante, a preparação e a resposta acabam se mesclando um pouco no durante, mas a recuperação depois, né, no pós-desastre, também fazendo parte desse ciclo. A resiliência ela se comunica com todas essas etapas e ela ajuda a operacionalização da estrutura municipal de proteção e defesa civil também. Mas o conceito mais pedagógico que nós temos é aquele que se utiliza no mundo ao falar de resiliência, que é o do bambu, por exemplo, né? A taquara, bambu, enfim, como as pessoas, independentemente da denominação, quando se percebe, né, que nós fazemos uma força que acaba entortando essa haste, né, da taquara ou do bambu e soltamos, né, tiramos essa força que fez com que ela ficasse torta, ela volta ao formato original. Ela consegue se recuperar, né, ficar como estava antes. Os orientais principalmente utilizam essa comparação para mostrar o conceito de resiliência. Tem uma outra que a gente acaba às vezes aqui utilizando em alguma fala nossa, que é aquela do colchão de espuma, né, no qual a pessoa deita e ao deitar o colchão naturalmente ele acaba afundando um pouco para ficar com o formato ali compensado, né, do nosso corpo durante esse processo de estar ali em repouso. Mas depois que nós levantamos desse colchão, o ideal é que ele volte a ficar reto como estava. Seria a resiliência agindo nessa espuma, né? E quando, não aquele colchão que a pessoa levanta, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas e olha lá, ficou o formato da última posição que ela estava, né, antes de levantar, o colchão que não tem resiliência. Logo, não vai ser, inclusive, saudável para que ela possa ter uma boa noite, um bom período de descanso. Para as cidades também é assim. Os eventos naturais acontecem, vão continuar acontecendo, inclusive vão ficar mais severos em muitos casos, levando-se em conta a perspectiva das mudanças climáticas, mas nós precisamos ter cidades que recebam esse impacto dos eventos, mas que se recuperem logo após, se recuperem mais rápido e se recuperem melhor, e preferencialmente que não sofram tanto o impacto. E é possível que isso aconteça? Poxa, é plenamente possível, né? Porque se nós conhecemos os eventos, né, chuva forte, o vendaval, o granizo, né, a estiagem, esses, falando principalmente dos eventos
de origem natural, que são deflagradores de processos desastrosos, nós vamos ter também aqueles tecnológicos, as explosões, né, os vazamentos de produtos químicos perigosos, os vazamentos de produtos químicos perigosos e tudo mais que nós podemos ter de origem tecnológica, de origem humana, que proporcione, né, a ocorrência de eventos desastrosos. Então, se nós conhecemos essas ameaças e se nós avaliarmos o que é vulnerável a essa ameaça, né? Puxa, o vento forte, o que vai ser vulnerável ao vento forte? A estrutura do posto de combustível, do telhado, as torres de transmissão de eletricidade, sem a qual nós não vamos ter bombeamento de água na cidade, sem a qual a gente não vai ter, se pensarmos assim, cidades que não se preocuparam em associar saúde e resiliência, né? Hospitais que dependem da energia elétrica, não tem um backup, não tem um sistema de gerador elétrico para que possam continuar funcionando caso nós tenhamos uma interrupção do fornecimento, vão sofrer com algo que está fora do seu alcance, que é a ausência do fornecimento de eletricidade. Isso já impacta o atendimento das pessoas na saúde básica e acaba impactando os casos de maior complexidade, as pessoas que estão internadas, os equipamentos que funcionam, as cirurgias. Imagine, durante uma cirurgia nós temos uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. Isso é muito grave. Então nós temos que pensar nisso, mas muita gente fala em um município resiliente, justamente esse que, fazendo a comparação com o bambu e a comparação com o colchão, ao falarmos dos eventos naturais, ele também tem essa capacidade de se recuperar e sofrer menos. Então, de forma mais pedagógica, eu acredito que assim a gente consiga. A escola resiliente qual é? É aquela onde os alunos sabem, ao irem para casa, identificar os riscos aos quais estão expostos. É aquela que tem um plano de evacuação, um plano de abandono para que as pessoas possam sair de dentro das suas instalações. É uma escola que esteja adequada às normas de segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros, que entenda, desde a sua direção até os seus colaboradores, passando pelos alunos e professores, a importância da segurança na nossa vida e que propague isso para a comunidade na qual está instalada, para que integre as pessoas em torno dessa causa. Então, isso tudo acaba dando demonstrações, né, do processo de resiliência acontecendo nas nossas cidades. Agora, nós, não sei se vocês, claro, né, eu fico falando aqui, pelo que vocês percebem, o Murilo e a Fernanda que têm respondido os fóruns e acompanhado as turmas, quais são as dúvidas mais recorrentes em relação a essa questão do conceito da resiliência? O que vocês têm notado assim que vale a pena nós reforçarmos aqui nessa fala com as pessoas? Acredito, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Murilo, como o Major já mencionou. Temos, eu e a Fernanda e outros tutores também, procurado responder todo mundo nos fóruns. E talvez, pelo menos por enquanto, eu não tive nenhuma assim, indagação das pessoas a respeito do que seja a resiliência. Talvez tenha sido bem claro aquela definição ali, e principalmente agora com a explicação do Major, assim como aquela própria história do bambu chinês ali, que há a possibilidade de ver um vídeo sobre, né? Então, eu acredito que, por enquanto, essa definição ela tenha ficado claro para os alunos que tenham feito esse primeiro módulo. Apesar de que ainda tem pessoas que não terminaram esse módulo e que talvez possam ainda ter dúvida a respeito dessa definição. Então, daí talvez a Fernanda possa também complementar um pouco. Boa tarde a todos, meu nome é Fernanda, trabalho aqui no CIPED junto com o Major há um ano. E dentro do curso, acredito também que a definição de resiliência está muito clara, porém ainda vejo os nossos cursistas com um pouco com o pé atrás para conseguir concluir essas atividades. Então, esse momento vai ser essencial para a conclusão e espero que vocês mandem suas questões para que a gente possa definir aqui e conseguir solucionar. Sabe que, enquanto vocês falavam aqui, eu dei uma observada nas questões que foram colocadas. Aproveito aqui para cumprimentar a Dionara de Teixeira Soares, né, que nos assiste. Um abraço a todos de Teixeira Soares também. E a Ilma Piemonte, ela pontua uma questão muito interessante, porque nós falamos da resiliência nas cidades, mas antes disso, vem a resiliência dessa equipe que se propõe a fazer a resiliência acontecer, né?
Porque muitas vezes, quando nós observamos, principalmente, falamos aqui, estamos na aula 2, né, falamos sobre essa revisão da aula 2 do módulo 1, que diz o que a minha cidade precisa para se tornar resiliente. Quem assistiu e lembra, espero que todos tenham assistido, né? O Resiliência na Real, o episódio 2 mostra o nosso coordenador vindo conversar com a prefeita. A prefeita que assinou, que foi justamente quem assinou, né, o termo de adesão para participar da campanha Cidades Resilientes. Ele vem com a camiseta da Resiliência, vem todo animado, afinal de contas ele tinha acabado de firmar um compromisso com a Resiliência, mas eis que ele se depara com uma prefeita um pouco relutante em relação a essa novidade, né, que já deveria até ser algo com o que ela já estivesse preparada, né, para ir adiante. Mas ela falou, olha, eu estou cheio de coisas aqui, não vou ter tempo para isso, inclusive algumas coisas de vocês da Defesa Civil, e olha, vou te dar uma dica, tira essa camiseta que não ficou boa para você. Esculhambou com ele, né, ele saiu ali meio desanimado, mas ele precisava ir adiante. E é justamente dessa resiliência que eu entendo que a Ilma, né, a ela que a Ilma se refere, porque não é fácil nós avançarmos na busca pela resiliência. Todos nós temos os percalços a serem enfrentados, né, durante esse processo, durante essa caminhada. Então, não é o primeiro não que vai nos desanimar. Na verdade, ele precisa servir como combustível para nós. E fazer o curso também testa a nossa resiliência, porque nós temos os nossos afazeres, nós temos um monte de coisa para ser feita na nossa vida, pessoal e profissional, e daqui a pouco a gente tem um curso que envolve tempo, que envolve conceitos com os quais muita gente ainda não estava acostumada, logo testando a nossa resiliência. Então, a gente pode até dizer que a resiliência parte de nós desde o início, né, da decisão de fazer o curso, de ir adiante, depois da formação dessa equipe, uma equipe que tem que ser um conjunto bem integrado de pessoas, onde cada qual faça o melhor possível para que os avanços ocorram, sempre assessorando, né, o nosso prefeito, a nossa prefeita, os nossos secretários, né, que são as pessoas, os decisores, e se eles estão fortes, nós também estamos, e se todos nós estamos fortes, nós estamos em condições de avançar na busca por essa tão importante resiliência para as nossas cidades. Então, nós vemos aqui também que algumas questões, como por exemplo o Evaldo aqui, ele fala de Bossa Nova, de Tijucas do Sul, né, nós cumprimentamos também. Eu entendo aqui pela pergunta dele que alguns municípios, eu não sei até, Evaldo, se você puder esclarecer um pouco melhor aqui essa pergunta. Nós, não sei se você trabalha em Bossa Nova ou Tijucas do Sul necessariamente, mas talvez a sua dúvida seja se os municípios já estão participando da campanha, porque eu acredito que muitas vezes os coordenadores, as pessoas que fazem o curso e naturalmente vivem em algumas dessas cidades, ficam na dúvida se realmente o município assinou o compromisso com a campanha ou não. Será que o meu município faz parte, está nesse grupo de 321 cidades que acaba tendo assumido, né, o compromisso com a resiliência? Então nós temos, né, a possibilidade aqui no e-mail do CEPED, pelo Fale Conosco, ou até mesmo para os nossos tutores que estão sempre à disposição, condições de perguntar, olha, eu sou de tal município, será que o município aqui está fazendo parte da campanha ou não? Né, para que nós possamos, se não, é uma oportunidade de chegar até o prefeito, a prefeita, a liderança municipal, por meio da Câmara, os vereadores, né, e nós sabemos até, e ressaltamos aqui a importância, né, da campanha, uma vez que o presidente da Câmara dos Vereadores, de 1º de maio, também assiste e participa, recepciona essa live lá em plenário, né, onde está acontecendo a transmissão para o grupo do Comitê de Resiliência de 1º de maio, aí a importância da participação do Legislativo dentro desse processo também, né, não se faz resiliência sem o envolvimento daqueles que elaboram as nossas leis, que podem revisar a legislação, inclusive, por quem passam as leis que fazem parte do conjunto do Plano Diretor Municipal, né, que é um instrumento muito importante para determinarmos se as pessoas poderão se instalar ou não e com que condição em áreas que podem ser sujeitas a desastres. É uma das formas de prevenção mais relevantes que existem, o planejamento diretor nas cidades, né, a prevenção ocupacional, né, pensarmos com inteligência preventiva, né, tomarmos a decisão, tem um morro ali, não é para nós liberarmos o loteamento montante, né, abaixo ali daquele morro, que pode deslizar. Né, uma área sujeita a inundação também não pode ser
liberado. Mas pode ser, mas com uma construção que seja mais elevada. Tudo bem, nós podemos tecnicamente, né, e já conversamos muito, nós temos uma equipe multidisciplinar aqui no CEPED, e a Rede Exastre é uma rede para a qual, inclusive, esse link foi compartilhado, uma rede com mais de 20 instituições de ensino e pesquisa, que está exatamente mobilizada para encontrar soluções para as cidades. Eu tenho certeza, Murilo, tenho certeza, Fernanda, tenho certeza, todos que nos assistem, que as pessoas que estão nos municípios hoje, principalmente o pessoal da área de proteção e defesa civil, não sabem ainda como utilizar o CEPED. Né? Porque muitas vezes nós temos uma situação no nosso município que nos traz uma inquietação. Poxa, porque até quando essa área vai ficar inundando, ou até quando aquelas pessoas daquela região vão ter os telhados afetados pelo granizo, enfim, mas não se tem, ou não se tinha, com quem falar sobre isso normalmente. Né? Nós do CEPED Paraná queremos que você traga o seu problema para nós. Nós trabalhamos, somos alimentados por problemas. Isso é difícil alguém falar hoje em dia, né? Se você tem um problema, traga para nós. Nós conversamos com a nossa equipe aqui sobre a pergunta que foi feita pelo Evaldo, e ele mencionou, ele concordou conosco, né, sobre a questão do gerador nos municípios, que acabam, por não existirem, serem uma das fragilidades, né, do processo de resiliência, acredito eu, em relação à saúde, em relação às escolas, penso também em relação às empresas, né, que muitas vezes sofrem, né, um estabelecimento comercial, muitas vezes um restaurante funcionando no período da noite, não ter um bloco de iluminação de emergência já faz toda a diferença, né, caso nós tenhamos uma interrupção no fornecimento de energia elétrica. O Maicon Lima Soares, que é de Campo Largo, também está se manifestando aqui como presente, e ele coloca justamente uma questão aqui que eu compartilho com todos. Qual está sendo a maior dificuldade nas implantações da cidade resiliente nos municípios nessa fase inicial? Eu diria o seguinte, entendi, Evaldo, ali eu entendo, né, justamente isso que nós percebemos ali, e agora respondendo ao Maicon. Né, a dificuldade, Maicon, ela varia, porque muitas vezes o prefeito nos procura interessado em avançar na resiliência. Outras vezes o coordenador de proteção e defesa civil nos procura. Às vezes alguém de outra secretaria, pessoas da população, muitas vezes dizem assim, pô, será que o município é resiliente? Será que ele está caminhando nessa direção? E a partir de nós termos esse primeiro contato, nós começamos a entender em que pé está o processo da resiliência. Né? Nessa aula 2, justamente, nós estamos respondendo a pergunta, o que minha cidade precisa para se tornar resiliente? Então, para se tornar resiliente, primeiro precisa ter assumido esse compromisso. Como é que se faz esse compromisso formalmente? Né? É preciso, a nossa equipe do CEPED, o Major Borba, ou melhor, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, da CEPDEC, na seção de planejamento, que é chefiada pelo Major Borba. Ele é o responsável hoje no Paraná por receber essa solicitação dos municípios e fazer a interface com a coordenação da campanha no Brasil, que é a equipe do Sidney Furtado. Então, existe um processo, um formulário a ser preenchido, isso vai para a ONU e depois vem um certificado e uma senha de acesso ao portal Prevention Web, onde é possível, né, colocar um perfil, possível, não somente, né, necessário, colocar ali um perfil para compartilhar com as cidades do mundo aquilo que está sendo feito na sua. Depois disso, a segunda etapa que nós precisamos, até aí essas 321 cidades praticamente foram. Mas daí para diante, nós temos a necessidade de fazermos a constituição do Comitê Municipal de Resiliência, sobre o que estávamos falando há pouco tempo atrás aqui. Depois disso, nós vamos para a autoavaliação. A autoavaliação utiliza uma metodologia chamada Scorecard. Essa metodologia ela tem 119, 117 questões. Até a equipe do CEPED está produzindo um material de explicação sobre como preencher esse formulário de autoavaliação, né, com os passos ali, né, um tutorial para que isso aconteça, de forma a ajudar as pessoas. Essa é uma avaliação que não precisa ser preenchida, não pode ser preenchida por uma pessoa, ela precisa ser preenchida por um conjunto de pessoas de várias áreas diferentes do município. Então, nós temos também aqui, já separado por áreas setoriais, né, quais são as questões que têm a ver com cada área setorial. A equipe já se preocupou em fazer isso enquanto preparávamos, né, o curso, já iniciávamos um contato com algumas cidades.
É importante dizer aqui que não somos só propagadores da campanha, mas nós estamos vivenciando a implantação da campanha em municípios como o caso de Campo Largo, onde o prefeito assumiu essa responsabilidade, falou que Campo Largo está à disposição, colocou o coordenador Wilson e mais uma equipe de secretários, a equipe de secretários do município à disposição, conversamos com todos e vemos que as coisas estão acontecendo, né, estão evoluindo. Esse mês, diga-se de passagem, foi determinado em Campo Largo como escolhido como o novembro da resiliência, né, inclusive amanhã, às 19h30, ou 19 horas, salvo engano, existe o encerramento desse mês da resiliência na praça principal, na praça matriz de Campo Largo. Então, assim, nós sempre comentamos com as cidades, né, comentamos com os coordenadores, que quando há uma necessidade, por exemplo, né, as dificuldades que a gente observa, se nós temos, por exemplo, o prefeito interessado na campanha, isso já torna as coisas muito mais fáceis. Mas, por exemplo, eu sou coordenador municipal, eu estou interessado, compreendo que a campanha é importante, fiz o curso, ou já tinha ouvido falar da resiliência, estava tentando fazer isso, e tenho intenção de fazer o que for preciso para que nós consigamos ir adiante. Mas o prefeito parece não estar muito sensibilizado. Não tem problema. Nós, aqui do CEPED, estamos à disposição para que possamos, e já deixamos isso combinado, por exemplo, com o prefeito Marcelo Pucci em Campo Largo, com a prefeita Bruna Casanova em 1º de maio, para que possamos colocá-los em contato com os prefeitos dos municípios que ainda têm dúvida em relação à importância do avanço da campanha. Porque eu não sou prefeito, o Murilo não é prefeito, o Fernando também não. Acho que aqui não tem nenhum prefeito aqui no CEPED, né? Hoje, excepcionalmente, nós não temos uma visita de prefeito aqui. Mas o que nós observamos? Que nada melhor do que um prefeito para conversar com o outro dentro da sua linguagem, com a sua visão e compartilhar com ele os aspectos positivos que ele vê para a campanha. E olha, há muitos aspectos positivos na campanha para os chefes de executivo, né? Porque por meio dela nós podemos ter um novo estilo de gestão, né? Um estilo de gestão que envolvente com a comunidade, com os setores que precisam estar participando. E isso só pode dizer quem experimenta, né? Quem vê a força que tem a resiliência, o potencial que a resiliência tem e como isso se manifesta em todos os setores de uma sociedade. E com a política isso também é importante. As pessoas que pensam que é possível ir adiante na parte técnica, sem estarmos em conjunto com as necessidades e com a afinação política, normalmente são pessoas que estão enganadas, porque nós precisamos converter necessidades técnicas em aspectos politicamente interessantes e importantes para os gestores. E se o gestor público pensa no bem comum como nós pensamos, ele com a visão política e nós com a visão técnica, torna-se aí a oportunidade do casamento perfeito para que as coisas vão adiante. Então, esse é um dos cenários, né? O prefeito, às vezes, tem a intenção e fica mais fácil, outras vezes o prefeito não tem a intenção, ainda não se deu conta da importância, mas aí nós temos o papel do convencimento, que não é tão difícil, e por vezes nós temos uma sinergia já, a cidade pronta, né? Os secretários já ouviram falar da campanha, enfim, e querem que isso aconteça. Agora, nós precisamos ter pelo menos uma pessoa que queira na cidade, que acredite que vá adiante, que movimente as coisas, né? Eu vejo aqui a Thaís, né, que é de Santa Cruz de Monte Castelo, não está ouvindo o que eu estou falando até então aqui, cumprimentando, né, a todos que estão aqui. Ela também, Santa Cruz do Monte Castelo, um município que tem a intenção de ir adiante na campanha Construindo Cidades Resilientes. Estamos em contato também, esperamos ter os próximos passos acontecendo. Espero que o problema de áudio já tenha sido resolvido com ela, para que ela tenha ouvido essa última parte, que é importante, né? Mas dentro daquela sequência que nós falamos então, assumir o compromisso com a campanha formalmente, montar o Comitê Municipal de Resiliência, preencher a autoavaliação scorecard, essa autoavaliação preenchida com sinceridade, com franqueza. Não é uma autoavaliação para tirarmos 10. É uma autoavaliação para que nós saibamos a verdade sobre como está a resiliência na nossa cidade. Não adianta nós falarmos em planejamento se nós não soubermos onde estamos. E sabermos onde estamos passa por essa sinceridade para o preenchimento de cada uma das questões. Não é um questionário para ser avaliado e elogiado, é um questionário que nos dê a fotografia do que acontece no município. E ao preenchermos ele com sinceridade, é justamente a oportunidade que nos surge de vermos aquilo no que precisamos melhorar.
Poxa, precisamos melhorar, como foi falado há pouco, nessa questão da resiliência, associando a saúde ao colapso do fornecimento de energia elétrica, associando a adequação das escolas, associando tudo aquilo que a gente precisa para que as coisas aconteçam. Então, é importantíssimo que essa avaliação seja preenchida com o máximo de sinceridade. Ao preencher essa avaliação, nós recebemos essa avaliação também aqui no CEPED e damos o ok para o promotor da campanha, onde o Sidney acaba colocando o município num status diferenciado. Ele já passou, não é mais um município só que assumiu, mas é um município que já tem comitê e autoavaliação realizadas. Depois dessa parte do comitê e da autoavaliação realizadas, nós vamos para a parte do planejamento municipal de resiliência. Muitas cidades, nós conversamos, não chegam a ter, muitas vezes, um planejamento. Pode parecer incrível isso, mas não é algo que nos assuste, porque nós sabemos da realidade, da correria, de uma série de coisas que acontecem nas cidades. Mas vejam, se nós não temos um planejamento, nós não sabemos para onde estamos indo. Não temos as metas, não temos os caminhos, não sabemos quem são os responsáveis e trabalhamos atendendo só o que estiver aparecendo. Tudo pode parecer ser prioritário. Pode parecer ser prioritário para nós quando nós não temos essas prioridades escolhidas antes. Sim, em algumas áreas isso dá certo, eu não sei, particularmente eu não conheço essas experiências exitosas, de ações que fogem do planejamento, mas que dão certo. Eu confesso com vocês aqui, compartilho que numa ocasião, ao conversar com uma pessoa que estava na função de secretário de Proteção e Defesa Civil no Brasil, perguntando a ele sobre como era o planejamento, perguntando a essa pessoa como era o planejamento em defesa civil, e essa pessoa me respondeu: planejamento, nós não trabalhamos com planejamento. Imagine num país com as dimensões do Brasil, não temos um trabalho com planejamento na área de proteção e defesa civil. Que tenhamos pelo menos nas nossas cidades. Eu confio que depois, isso faz tempo já, felizmente, espero que as coisas já tenham mudado. E conversando com nossos colegas de Defesa Civil Nacional, vemos que sim. Mas, nas nossas cidades, nós temos, por meio da resiliência, a oportunidade de fazermos um planejamento integrado, onde nós fazemos o convite para que cada área setorial traga as suas necessidades, traga os seus problemas, traga as suas demandas e possamos promover nesse Plano Municipal de Resiliência o casamento dessas demandas que forem trazidas com aqueles pontos fracos da autoavaliação que foi feita para cada área setorial. E a partir disso a gente vai ter o quê? Metas que vão indicar a direção para o crescimento da cidade. Não adianta nada, muitas vezes a gente pensa que as coisas estão sendo resolvidas na cidade, mas tem uma secretaria fazendo algo, depois ela sai de cena, a outra vai trabalhar a continuidade daquilo, mas elas não conversaram, então as coisas não acontecem bem. E o recurso público, que é escasso e é sagrado, acaba não sendo aplicado da melhor forma. E a nossa população, que deveria receber os benefícios de tudo aquilo que for feito, que fosse feito pela administração pública municipal, se ressente justamente da impressão, por mais que o município esteja fazendo, mas ela não sente efeitos disso na sua vida, porque não foi feito de forma sincronizada. E é esse sincronismo que a resiliência proporciona. Poderíamos dizer assim, vamos sincronizar as nossas secretarias por meio da resiliência, usando um termo tecnológico, até atual, para nós conseguirmos o alinhamento dos objetivos, dos interesses e o avanço que precisamos. E não para por aí, tendo o Plano Municipal de Resiliência, muita gente pensa, pô, que legal, temos o plano, agora beleza, muito obrigado, parabéns a todos. Qual gaveta que eu vou deixar esse plano aqui? Porque terminou, somos uma cidade resiliente. Infelizmente, ou até felizmente, não é assim que a coisa acontece. Porque eu digo infelizmente, porque não acaba aí. E felizmente também porque nós temos a oportunidade de continuar colocando em prática aquilo que está acontecendo, que precisa acontecer. Então, chega o momento de termos esse Comitê Municipal de Resiliência colocando o plano em prática e o plano em prática sendo avaliado, sendo replanejado, adequado às novidades, já que a cidade é dinâmica, que as coisas vão acontecendo, e nós possamos ir avançando nesse sentido. Vamos ver aqui se temos mais perguntas. Até o momento aqui não. Vamos adiante então no nosso tema, já estamos indo para a parte final da nossa conversa praticamente. Falamos dessa campanha, das fases para a campanha se tornar resiliente.
e estamos sempre à disposição, sempre contem com o CEPED, com a nossa equipe, a partir da tutoria, mas com o assessoramento para que possamos avançar nesse processo. Na terceira aula do módulo 1, cada módulo tem 4 aulas, estamos na terceira. A terceira faz uma pergunta para nós também: por que as cidades estão em risco? Eu até diria assim, as cidades estão em risco, né? Porque muita gente às vezes se surpreende com essa pergunta, né? É uma tendência nossa, eu tenho a impressão, vivemos alheios a esse conjunto de variáveis, esse conjunto de coisas que, quando se alinham, podem dar errado. Talvez seja uma tentativa de não viver sempre preocupado, né? Porque, como eu disse, né, viver é estar em risco, e se nós acabamos considerando isso em todas as nossas ações, deveríamos, porque as ações que vão dar certo e as que vão dar errado dependem disso. Nós precisamos, muitas vezes, levar em conta esses aspectos, né? O problema é que muita gente fala assim: poxa, Major Pinheiro, né, Murilo, Fernanda, vocês são muito pessimistas, né? Por que pensar nas coisas que podem dar errado? Vamos pensar nas coisas que podem dar certo, né? Mas é que não é ser pessimista, né? É ter um realismo necessário para que possamos enxergar em tempo aquilo que pode dar errado. E quantas vezes, isso a gente fala normalmente nas palestras, quantas vezes nós, na nossa vida pessoal mesmo, não nos perguntamos assim: será, como eu gostaria, né, de poder voltar no tempo para fazer diferente uma coisa que não ficou do meu agrado? Como eu gostaria de voltar no tempo? Isso não é possível, né? Até que o contrário, não é possível. Nos resta conviver com as consequências das decisões tomadas naquela ocasião, com as circunstâncias que a cercavam. É o arrependimento de não ter feito. Ou de ter feito do jeito que não gostaria ou que não deveria, né? E muitas vezes, se nós pensarmos assim: peraí, mas se o presente é o passado do futuro que ainda não aconteceu, nós estamos tendo essa oportunidade agora, com as nossas cidades. Vejam que interessante isso. Se eu hoje posso fazer com que o futuro seja diferente daquilo que eu não gostaria que ele fosse, por que não fazemos isso já? E é justamente a resiliência o que proporciona nesse momento. É a palavra mágica que nos une e nos proporciona a condição de fazer isso acontecer. Por isso nós acreditamos nela. Por isso nós estamos aqui justamente para que as nossas cidades tenham condições de avançar nisso. Não temos como ir a todas as cidades paranaenses, não temos como falar com todos os prefeitos, né? Não na velocidade que a gente gostaria, mas nós acreditamos que cada um de vocês que faz o curso é um agente de transformação e precisa ser, né, a pessoa que vai fazer a diferença na sua área setorial, na sua função, na sua cidade como população, na sua família, enfim, por onde quer que passe. Nós falamos aqui o tema da aula 3, por que as cidades estão em risco. Isso é uma chamada de atenção para todos nós. As cidades estão em risco. Por quê? Porque há as mudanças climáticas acontecendo. Os acidentes que acontecem todos os dias, né? Todos os dias tem estatística de ocorrência no Corpo de Bombeiros. Não tem nenhum dos dias, infelizmente, a estatística é zero, né? A relação das ocorrências, dos chamados para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros é zero. Para a Polícia Militar, então, menos ainda. Por que isso acontece? Porque todos os dias há novas oportunidades e possibilidades das coisas darem errado. Essas questões que podem dar errado precisam ser conhecidas por nós. Se falássemos da segurança pública, pensaríamos aqui nos atendimentos de segurança pública e mergulharíamos aí num universo sem fim de possibilidades para analisarmos isso. Mas nós estamos falando de desastres. E o desastre, por isso é importante diferenciar, e por isso nós temos a aula 3, e justamente na aula 4 também, aproveito para falar sobre ela, a questão da terminologia, o que é um desastre, né? Qual é a diferença do acidente para o desastre? O curso básico de defesa civil no Brasil sempre tratou essa questão como uma questão inicial. O desastre é aquilo que supera a capacidade de atendimento, impacta um município, uma comunidade, de forma tal que ela sozinha, muitas vezes, não vai ter condições de reagir. Ela precisa de ajuda para fazer isso. Esse é um dos conceitos, né? Mas nós sabemos que existe uma relatividade, né? Sabemos que a Instrução Normativa número 1 trazia alguns parâmetros que foram depois, e muita gente às vezes até ignora que isso aconteceu,
foram desconsiderados para nós termos o enquadramento de uma situação de emergência ou de um estado de calamidade pública. Mas o que isso significa? Significa que nós precisamos conhecer, por muito tempo, né, as pessoas, vamos fazer uma recapitulação aqui na história. Na década de 70 ou até mesmo na antiguidade, as pessoas atribuíam o desastre a um castigo. Ah, por que aconteceu o desastre? Puxa, fizemos alguma coisa errada e Deus nos castigou. Né, o divino, independentemente da forma, a crença da pessoa uma entidade superior de que havia um castigo por algo que não foi feito adequadamente. Né, puxa, erramos e agora vem o castigo. Depois isto posto, né, muita gente ainda acredita assim, né, respeitamos, não tem problema, mas nós, né, da área de gestão de riscos de desastre, não podemos pensar assim, senão vamos recair num conformismo que nos afasta justamente da resiliência de tudo aquilo que nós podemos e precisamos fazer. Houve o período depois no qual houve a crença no fatalismo. Acontece porque, puxa, é assim mesmo, né? De tempo em tempo tem algo assim que acaba matando um monte de gente ou trazendo um monte de prejuízo. E se acreditou nisso. Fazer o quê? A nós cabe se conformar. Estávamos olhando nessas duas visões para o quê? Para o desastre, para o resultado. Então, o desastre é o resultado de eventos adversos sobre uma vulnerabilidade. Nós estávamos olhando para o resultado. Se olharmos para o resultado, claro, ele é inevitável, já aconteceu, estamos olhando para ele, não teria como ser diferente. Mas nós precisamos olhar, e a visão vigente depois disso foi justamente a possibilidade de falarmos assim, peraí, mas antes do desastre vem o quê? Antes do desastre vem o risco. Nenhum desastre existe sem um risco que o anteceda. E o risco é o quê? Por isso a importância do módulo 3 e do módulo 4. O módulo 3, ele menciona a existência do risco nas cidades, justamente pelos motivos que nós comentamos. Acaba acontecendo a liberação de locais, ou as pessoas se instalam, ou esses locais são liberados, e se engana quem pensa, ou quem defende. A gente escuta muitas vezes pessoas falarem isso, técnicos de defesa civil falarem que as pessoas que moram em áreas de risco são pessoas que invadiram áreas que não deveriam ter sido ocupadas. Isso não é uma verdade completa. A verdade completa, nenhum de nós aqui sabe dizer qual é, porque há de se ver vários pontos de vista, se observar o cenário de vários pontos para entendermos. E hoje o que se busca é o entendimento do risco, em todas as suas dimensões. Tem a vertente sociológica, tem a vertente da engenharia, das ciências que acabam abordando vários aspectos que nos dão ideias diferentes sobre essa componente risco que é complexa. Mas quando nós observamos a questão do surgimento do risco nas cidades, há de se levar em conta que muitas cidades, nossas inclusive, aquela onde você está, aquela onde eu estou, se nós olharmos com... Não precisa nem ser uma lente de aumento tão potente, mas vamos observar lá áreas ocupadas, que são áreas de risco, e que não deveriam estar ocupadas justamente por gerarem esse risco, lá na Lei de Uso e Ocupação do Solo, lá no Código de Posturas, quando a gente fala da estrutura das edificações, nós temos lá a permissão para que essas vulnerabilidades aconteçam, para que elas tenham surgido. Chega eletricidade nessas casas, chega água tratada, tem sistema de esgoto, tem a creche que fica perto, tem o ponto de ônibus que passa na frente de casa, tem tudo isso. Pagam IPTU? Pagam. São residências legalizadas, edificações legalizadas. Não se pode negar que elas existem. E por existirem e estarem em área que não deveriam, são um risco formalmente admitido pelas escolhas, pelas ações ou omissões do poder público ao longo do tempo. É uma dificuldade muito grande para muitas prefeituras enfrentarem isso, porque nós vamos falar de algo que é um legado de outras gestões. Muitas vezes, por vários motivos, pelas pressões do mercado imobiliário, por questões políticas, isso aconteceu. Mas nós estamos numa fase de 2012 para cá no nosso país. Começamos, na verdade, de 88 para cá com a Constituição Federal, que lá nos artigos 182 e 183 colocou a política urbana no texto constitucional. Apareceu a política urbana. O Brasil tem quanto por cento de população vivendo nas cidades? Mais de 80%. No mundo hoje essa média é de pouco mais de 50%, em torno disso. No Brasil nós falamos de 80% passados já. A tendência nossa é a concentração nas cidades. Então o endereço do desastre hoje é a cidade.
E quando nós pensamos a cidade como o tecido urbano dentro de um município, nós vamos ter o enfrentamento dessas questões. Né? Várias foram as motivações que levaram áreas a terem sido ocupadas ao longo do tempo. Também se engana aquele que pensa que todas as áreas ocupadas que não deveriam ter sido precisam ser realocadas. Vamos tirar a população de lá. Peraí, mas essa população já tem vínculos econômicos, sentimento de pertencimento, razões que muitas vezes são desconhecidas ou ignoradas por gestores públicos que as levaram a estar ali e assumir o risco. Tem gente que não se importa, infelizmente a gente observa isso, mas é uma questão a ser entendida, não se importa de ser afetado a cada inundação, desde que a sua geladeira possa ser levantada porque é o de mais caro ela tem, o que de mais caro ela tem dentro de casa. Esse foi um testemunho de uma pessoa numa situação de inundação que me disse isso. Eu não concordo com ela. Eu acho que a gente pode pensar numa estrutura de edificação ou num processo de regularização ou de adequação desse espaço que faça com que edificações mais seguras permitam a ela a convivência com esse risco, tornando o risco admissível. O risco admissível é algo muito subjetivo. Mas a única solução que eu quero dizer com isso é que não precisamos deixar de olhar para a situação de risco como se ela fosse um problema difícil de resolver. É complexo, mas é possível. E é só hoje a resiliência que vai nos ajudar, porque é um trabalho conjunto entre as secretarias. Para isso exige-se recurso e uma série de coisas. E a campanha Construindo Cidades Resilientes é uma fonte de recursos também, por meio da adequação. O município que tem plano municipal de resiliência fatalmente terá projetos para captação de recursos nessa área. E nós temos agências de fomento, agências de financiamento hoje no Brasil e no mundo, que estão criando no seu portfólio oportunidades para investimento resiliente. Então, a cidade que sai na frente, ou melhor, a cidade que investe em resiliência, nós que estamos estudando esse tema, indo adiante nessa área, estamos saindo na frente em relação a essa necessidade, a essa oportunidade. Quando nós tivermos o próximo edital, o próximo projeto que traga assim, olha, temos uma linha específica para cidades resilientes, seja onde for que ele apareça, porque ele pode aparecer em vários ministérios, em vários fundos, e várias instituições que financiam ações voltadas a essa área. Nossas cidades estarão preparadas para isso. Então, aquela desculpa que tem recurso, mas não tem projeto, não vai existir para uma cidade que é resiliente, não pode existir. E as nossas cidades estão em risco por quê? Por causa desses fatores e porque nós não sabemos exatamente quais são os riscos que estão nela. Pode parecer paradoxal, né? Tem uma cidade que não tem risco nenhum de acontecer nada? Eu não acredito. Nós Mas temos é que 3 só municípios, venta. ou melhor, 2 municípios, salvo engano, no Paraná, que nunca registraram uma situação de desastre. Mas Só 2? nós acreditamos que dos 399 municípios, os 2 que não registraram foi porque não fizeram registro efetivamente. Porque não são exceções, ilhas de tranquilidade e alheias completamente à questão do risco. Basta nós vermos assim, uma estrada que liga, esses municípios têm estradas que os servem, sim. Por essa estrada trafegam produtos perigosos, sim. Tem combustível que abastece a cidade, tem. Esse combustível precisa chegar até lá. Ao passar por ali, ele está automaticamente colocando a cidade numa situação de risco. O risco de incêndio das edificações, dos estabelecimentos comerciais e assim por diante. Então, há risco sempre. Pode não ter havido desastre registrado, mas o risco existe. E se o risco existe, que tal olharmos à nossa volta e encontrarmos onde ele está? Muita gente pensa no risco só, no risco geológico, geotécnico. Aqui está o Murilo, que é um dos especialistas aqui nessa área, se interessa bastante por isso, estuda isso e está focado nisso. Muita gente pensa risco de desastre, deslizamento, risco de desastre, eventos dessa natureza. Mas nós temos outras dimensões também, a dimensão hidrológica e meteorológica, a dimensão hidrometeorológica. Qual é a chuva, a quantidade de chuva que pode fazer com que aquele rio ocupe uma área que sempre foi dele, mas que por não ser sempre ocupada, só quando chove bastante, nós nos atrevemos a ocupar essa área com as nossas casas, com o nosso comércio, com as nossas intromissões desrespeitosas em relação à natureza. E aí, de quem é a culpa no noticiário? O rio causou a inundação. De quem é a culpa no formulário de informação do desastre? Eu peço para você que é coordenador de proteção e defesa civil. Lembre, se lá naquele campo do formulário de informação do desastre ou da avaliação de danos de desastres antigamente,
não tem lá uma descrição do desastre dizendo assim, causa do desastre, chuva forte que afetou o município, rio que saiu do seu leito natural. Ao contrário, nós estamos colocando, imputando a responsabilidade a quem não pode se defender. O rio é o menos culpado. Os culpados somos nós. Né? E esse é um primeiro passo para nós assumirmos a nossa necessidade de avançarmos, né, em relação à resiliência. Falamos então sobre essa questão, né, do risco na dimensão hidrometeorológica. Temos também a dimensão tecnológica, né, que já falamos, a dimensão que acaba trazendo as relações, né, entre aquilo que o ser humano faz como mecanismo de deflagração de desastres, e a dimensão biológica também, né, as epidemias, entre outras tantas coisas. Né. Muita gente sente falta, os mais antigos vão lembrar, né, da diferença que deu entre a codificação de desastres ser substituída pela codificação de desastres, ameaças e riscos ser substituída pela codificação brasileira de desastres. Muitas tipologias ficaram de fora, e ficando de fora a tipologia, nós poderíamos entrar aqui numa discussão específica que valeria um outro momento, mas só para falarmos desse aspecto. Finalizado o módulo 1, a pessoa que fez vai ter que tipo de entendimento a mais? O quanto ela vai estar preparada para entrar no módulo 2? A senhora Sara faz uma pergunta que eu não sei se o áudio captou para todos, mas nós temos a pergunta assim, né, finalizado o módulo 1, né, você que faz o módulo 1, que termina o módulo 1, o que muda, né? Qual é o ganho? A percepção, né? Do módulo 1 a gente tem que sair com a seguinte conclusão, na minha visão aqui. Sabemos o que é resiliência e sabemos que as cidades, todas as cidades nossas estão em risco. Ou seja, nós estamos em risco, a nossa população está em risco, o nosso comércio, a nossa produção está em risco. E se isso tudo está em risco, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós que somos do Sistema de Proteção e Defesa Civil não podemos chamar a Defesa Civil para nos ajudar. Nós somos a Defesa Civil, a gente tem que resolver isso. E até o Alexandre, ele comenta agora aqui, que faz uma pergunta, né? Alguém faz pesquisas com desastres? Muito importante a sua pergunta, Alexandre, parabenizo por ela. Nós estamos aqui num Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Um dos nossos negócios, uma das nossas frentes de atuação é a mobilização de todas as universidades para que elas nos ajudem a produzir conhecimento para a redução dos desastres nas nossas cidades. Nós precisamos conhecer o nosso risco. Se você no seu município tem uma equipe técnica enorme que dá conta de trabalhar com os riscos, excelente, muito bom. Tem geólogos, tem hidrólogos, tem meteorologistas, tem um trabalho integrado, tem autonomia para fazer isso, excelente. Mas não é a realidade de muitas cidades brasileiras. Para que nós consigamos dar conta disso em todas as cidades brasileiras, nós temos soluções como essa do CEPED, que é uma solução inovadora, que é pegarmos as necessidades dos municípios na área de redução de riscos de desastres, da própria Defesa Civil Estadual, das regionais de Defesa Civil, que correspondem às unidades do Corpo de Bombeiros aqui no Paraná, e transformarmos essas necessidades. Ou seja, lembra quando a gente falou assim, traga o seu problema para nós, vamos te ajudar a resolver? Então, essa sistemática, né? Vem o problema para nós desmanchamos esse problema em projetos, pegamos esses projetos e vemos quem são os agentes que podem financiar essas soluções e vamos atrás de instituições que aceitem trabalhar em conjunto conosco. Quem quiser conhecer mais um pouco sobre a Redesastre, pode entrar no site do CEPED, que é o www.ceped.pr.gov.br, e ali conhecer quais são as instituições que fazem parte da Redesastre. Se você faz parte de alguma das instituições de ensino e pesquisa, um instituto de pesquisa, enfim, e quer fazer parte, trabalhar conosco, de uma faculdade, de uma universidade, entre em contato também, podemos celebrar termos de cooperação e integrarmos essas instituições todas em torno da mesma causa, né, que é a causa de termos cidades mais seguras. A questão de sistemas de alertas, rotas de fuga, que o Alexandre comenta aqui também, quem está acompanhando na página vai perceber isso. Para que nós tenhamos sistemas de alerta, nós precisamos conhecer qual é a área que precisa do alerta. Para termos a área que precisa do alerta, nós temos que conhecer o risco. O risco decorre do estudo da ameaça e da análise da vulnerabilidade. Basicamente é isso. Quem é que faz o estudo da ameaça? Qual é a característica das chuvas? Qual é a característica das encostas? Quais são as características dessas variáveis? As instituições de pesquisa. E nós temos hoje esse grupo à disposição. Nós temos a vulnerabilidade podendo ser trabalhada também por meio de um grupo chamado SIG Risco, que foi instituído por meio de um decreto
um decreto aqui no estado do Paraná que criou um grupo que integra esses órgãos setoriais à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria que interage com as cidades durante o planejamento urbano. Então, nós temos condições de conhecer as áreas ocupadas e compará-las com as áreas que precisariam ser ocupadas com restrição ou que não deveriam ser ocupadas nesse processo de planejamento. Então, basicamente, nós temos essa realidade. A partir do momento que há essa delimitação do que é uma área de risco, nós podemos pensar naquilo que o Alexandre comentou. Como que nós vamos avisar essas pessoas, em que circunstância nós vamos avisar essas pessoas de que o risco existe? Então, veja, tem bastante coisa para ser feita. A organização, por isso os passos da campanha. A organização, primeiro passo da campanha, a organização local para fazer frente à resiliência. A criação do comitê, nós já falamos, como são 10 passos da campanha. A gente vai falar nas aulas seguintes, a partir do módulo 2, que fica mais tranquilo o curso, e isso é importante que as pessoas saibam, né? Aqueles que estão preocupados, nossa, se o módulo 1 é assim, imagine quando chegar no módulo 4, né? Não, na verdade não é isso. O módulo 1 ele é um pouco mais importante no sentido de nos trazer a uma realidade e apresentar alguns conceitos, mas os módulos 2, 3 e 4 são módulos que apresentam os passos, os 10 passos da campanha. Apresentam os passos, o que eles são, como eles podem ser feitos e exemplos do que você pode fazer na sua cidade, de quem pode participar. Os secretários de finanças que nos assistem, por exemplo, chegará um momento, num dos passos ali, que diz assim, organização financeira para fazer frente aos desastres. Da onde sai o dinheiro e de onde nós podemos captar recursos para essa temática na nossa cidade, né? Então, eu estou ansioso justamente para que vocês possam chegar logo a esse momento do curso. Aqueles que já estão no módulo 2 já sabem do que estamos falando, mas você que está no módulo 1 precisa completar essa avaliação, passar por ela, né? Nós temos as questões aqui que falaremos no encerramento. Acho que até vamos comentar, né, dessas questões aqui já para encerrarmos. Afinal de contas, já estamos com mais de 1 hora de fala aqui. Muita gente não aguenta mais ouvir a nossa voz, eu imagino. Eu faço brincadeiras aqui, mas é só para descontrair mesmo. Nós temos uma relação que aparece nas questões do módulo 1, basicamente, que procura nos trazer o raciocínio do desenvolvimento das cidades e a geração do risco. Quem gera os riscos somos nós. Isso é uma coisa que tem que estar claro. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, objetivos do desenvolvimento sustentável, quando nós falamos de mudanças climáticas, quando nós falamos de cidades inteligentes, quando nós falamos da própria campanha Cidades Resilientes e das ações de proteção e defesa civil já conhecidas por todos os gestores dessa área, nós estamos falando da mesma coisa, olhando de lugares diferentes. O pessoal dos ODS, da Agenda 2030, observa o cenário do risco a partir dos componentes do desenvolvimento sustentável. É interessante mencionar o seguinte: nunca haverá desenvolvimento sustentável, não chegaremos perto disso se não nos preocuparmos com a resiliência. E ao estarmos nos preocupando com os ODS, nós estamos nos preocupando também com a resiliência, porque eles são objetivos que conversam. Então é preciso integrar essas informações. Os trabalhos, aqueles que estão envolvidos. Não, desastre não é comigo, eu só trabalho com mudanças climáticas. Como não? É claro que é assim com você. Seja bem-vindo, nós estamos falando da mesma coisa. E quando falamos aqui de desastres, estamos também falando da questão das cidades inteligentes. O sistema de alarme mencionado pelo Alexandre aqui é justamente algo que precisa estar relacionado com as cidades inteligentes. Cita o exemplo do Rio de Janeiro, dos meninos que vieram aqui. Nós temos aqui, tivemos na apresentação do seminário de apresentação de trabalhos ligados à parte de pesquisa sobre desastres, o CERED, que aconteceu agora no começo de novembro, uma equipe do Rio de Janeiro, da capital do estado, que esteve aqui, da Defesa Civil, mostrando um sistema de monitoramento, alerta e alarme, principalmente de alarme para as comunidades que precisavam ser avisadas no caso de situações como essa, de deslizamentos. Então, nós só vamos poder avisar situações de deslizamento quando soubermos quem está sujeito a deslizamento. Nós só podemos avisar sobre inundação quando soubermos quem está sujeito a inundação. Isso significa
que os avisos meteorológicos que nós recebemos hoje nos grupos só serão alertas de desastre quando tivermos essa informação também. Ou seja, para que tenhamos um centro de gerenciamento de riscos de desastres no Estado e suas ramificações nas regionais, e assim por diante também em relação aos municípios, nós temos que saber quais são os riscos a serem gerenciados. Senão nós não temos o que gerenciar. E o risco provém da informação científica e técnica capaz de influenciar, né, o tomador de decisão sobre aquilo que se pode ou não fazer nas cidades. Então nós falamos aqui, vocês perceberam, Murilo e Fernanda, sobre as questões que o pessoal está se dando mal em qual mais aqui que vocês... Tem algumas questões que são as preferidas do pessoal para errar, né? É que tem essa de correlacione. Correlacione, tá pegando mais aí, né? Tá. Como é que é essa questão do correlacione? Correlacione a primeira coluna das atribuições com a segunda coluna de acordo com os respectivos atores, conforme visto nas aulas do módulo 1. Então nós temos esse correlacione, ele aparece aqui. A pergunta é essa, ele tem que relacionar com esse com as, isso, por exemplo, integrar a redução de risco como parte dos planos e responsabilidades, contribuir com informações e implantar atividades. Setores específicos, habitação, saúde, educação, transporte, né? Ou melhor, nós temos que relacionar, né? Já estou falando a resposta. Não, mas já estava assim, ó. Produção. Cadê a produção aqui? Ah, nós temos um gráfico, por favor, Monteiro. Sempre oportuno na sua intervenção. Vou mostrar para o pessoal que está assistindo. Esse gráfico aqui mostra o gráfico, as questões que o pessoal tem errado mais. São umas 5 ou 6 questões aqui, né, Monteiro? Mais ou menos isso, né? 5 ou 6 questões que o pessoal tem encontrado um pouco de dificuldade. Talvez vocês pensem que só estão fazendo um curso à distância. Na verdade, todos nós aqui estamos avaliando todo o processo de cada um de vocês ao longo do tempo. Não se sintam observados por isso, né? Quem tem que estar se sentindo observado aqui são nós, né? Nesse momento, né, especificamente. Mas nós vemos que são questões aqui que têm trazido um pouco mais de dificuldade para as pessoas. Por exemplo, quais dos fatores não podem ser usados para explicar a tendência do aumento de riscos de desastres? Eu tenho certeza, isso até parece ser uma pegadinha para quem... Tenho certeza que um monte de gente vai falar, isso é pegadinha. Mas é importante ver que o não está em maiúsculo ali. Isso significa que só uma dessas alternativas aqui não explica a tendência do aumento de desastres. É importante olhar que das 5 alternativas, claramente uma delas só, né, não traz essa relação, não explica essa tendência. É uma das que as pessoas mais erram. Então não parece para nós aqui, olhando para as questões, que ela representa todo esse risco, né, como a gente tem falado aqui. A outra aqui tem essa segundo a campanha Construindo Cidades Resilientes, há muitas razões para que prefeitos e líderes dos governos locais invistam em resiliência. Assinale as alternativas que contemplam essas vantagens, né, ou a alternativa que contempla essas vantagens. Tem a combinação, né, dos itens aqui, itens de 1 a 4, mas são só 4 itens. E é importante ver ali que 2 desses itens apenas, praticamente, que eu vejo aqui rapidamente, não deve passar disso. Talvez todas estejam corretas, como a letra E diz aqui também. Sim. Mas assim, quem assistiu a videoaula, quem leu o material de apoio, não pode errar uma questão como essa, que é uma questão também bem clara. Tem uma outra aqui que o nível de dificuldade aqui talvez seja um pouco mais interessante, mas nem por isso também a gente vai fugir dela, que é uma que fala com o aumento das pessoas afetadas pelos desastres naturais. A Organização das Nações Unidas criou a Estratégia Internacional para a Redução de Desastres, que é um segmento da ONU só para cuidar dessa parte, com o qual o CEPED tem uma cooperação que permite, inclusive, com que o curso tenha acontecido e que a certificação também saia pela ONU. Sobre o contexto social e histórico da redução de riscos de desastres, assinale a alternativa correta. Na verdade, tem uma sequência de alternativas aqui, 4 alternativas para colocarmos V ou F. E também é uma questão de atenção aqui para nós observarmos. Eu não sei se tem pessoas que estão... O Marcos Andrade trouxe uma questão muito interessante aqui. Apesar de eu estar falando da prova, eu não tenho como fugir dela. Por quê? A Sanepar é uma empresa que nos apoia, né? Inclusive o curso Construindo Desenvolvimento e Capacidades para Tornar as Cidades Resilientes é resultado dessa parceria que houve entre a Sanepar e o CEPED e toda a Redesastre.
né? Quem não conhece sobre essa parceria pode ir entrando na página do CEPED e ver nas notícias ali quais foram os resultados, né, que foram apresentados nesse evento, que foi o seminário de apresentação das pesquisas, dos resultados das pesquisas. E as empresas, eu diria até, Marcos, não podem, né, mas elas devem se tornar resilientes. Quando nós falamos de uma empresa resiliente, nós estamos falando da gestão de riscos empresariais também, continuidade de negócios, né, o plano de continuidade de negócios. Quando falamos, né, da Sanepar, principalmente, ou das companhias de saneamento, né, de todos aqueles que precisam da água como matéria-prima para fornecimento de serviços, né, ou para a realização dos seus processos. A qualidade da gestão das bacias ela é fundamental nesse sentido. Se nós temos um planejamento urbano que não contempla uma gestão adequada de bacias, ou seja, a não integração entre políticas públicas, um plano municipal de recursos hídricos que está desassociado da questão do risco, a escolha inadequada de locais para instalação das estações de captação ou de bombeamento de água, dos reservatórios, até mesmo a questão dos contaminantes que possam, um dos projetos que foi financiado pela Sanepar, das interseções da BR-277, num determinado trecho na região oeste, com mananciais de abastecimento. Então, assim, a Sanepar tem uma dependência direta da questão dos desastres tecnológicos e da gestão de riscos no que se refere à prevenção de desastres integrada com a gestão de bacias. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil fala justamente da unidade, da eleição da unidade de análise, né, para a gestão como as bacias hidrográficas. E aquelas que são também utilizadas, né, como bacias nas quais nós temos os mananciais de captação, são prioridade também na gestão de riscos. Afinal de contas, né, não temos como imaginar, e já passamos por isso, né, Cascavel, há não muito tempo atrás, um acidente, uma colisão traseira entre dois caminhões, fez com que o produto químico que um desses caminhões transportava caísse num rio que abastece a cidade. A cidade ficou, salvo engano, 5, 6 dias sem água. Imaginem para uma cidade do porte de Cascavel, para qualquer cidade, para a vida de qualquer um de nós, o que é ficarmos esse tempo sem água. Também, no período de estiagem, nós temos questões relacionadas a isso, perfuração de poços, que também são ações preventivas que acabam contribuindo para que nós tenhamos a redução do impacto de situações severas como essa. Enfim, tem tudo a ver. E nós precisamos integrar a política das empresas, estamos disponíveis pelo CEPED justamente para apoiarmos e fazermos proporcionarmos essa influência da campanha Construindo Cidades Resilientes com as empresas que precisam. Nenhuma cidade será resiliente se as suas empresas não forem. Isso sintetiza bem esse raciocínio a partir da pergunta que o Marcos Andrade muito bem pontuou aqui, e eu acho interessante que comentarmos com todos. O Otávio coloca aqui, em se tratando de cidades resilientes, temos que abordar também a iniciativa 1 milhão de escolas e hospitais mais seguros, sem sombra de dúvidas. Nós temos ali várias instituições envolvidas, bem apontado pelo Otávio. Mencionamos há pouco tempo atrás, até aqui na nossa fala, que não há... que é preciso focarmos, quando os argumentos que nós levamos para os secretários de saúde e de educação das escolas e hospitais seguros como um canal, uma alternativa para incluirmos essas demandas e conseguirmos trabalhar os recursos humanos e as instalações físicas de cada uma dessas localidades de forma a termos essa participação e o alcance desse objetivo acontecendo. Nós temos, então, acho que essas questões praticamente são as questões ali que mais traziam dúvidas, pelo que as estatísticas mostram. E eu quero dizer a vocês, antes de nós encerrarmos aqui a nossa transmissão, que a nossa tutoria está à disposição. É chato ser tutor e não ter respostas, não ter pergunta para responder. Dá a impressão que as pessoas não estão fazendo o curso. É natural que nós tenhamos dúvidas. É necessário que tenhamos dúvidas. E mais importante ainda é compartilharmos essas dúvidas com todos. Nós aqui não esperamos, nem nós sabemos ainda, nós estamos aprendendo a cada dia com o curso e com as perguntas que vocês colocam. Vimos aqui com muitas das contribuições na página, durante essa live, que tem várias coisas que nós não tínhamos pensado aqui, elas acabam surgindo. Então nós não temos respostas prontas, nós estamos aqui para pensar, aplicar o conceito da resiliência nos casos práticos das nossas cidades.
Então, não tenha receio nenhum de perguntar, não é incômodo, ao contrário, é uma satisfação poder receber as perguntas de cada um de vocês, não é isso? Com certeza. Não, se eu estiver mentindo, não estou falando, não é isso. Com certeza. Vocês estão falando por vocês dois, e não somente isso, por todos os tutores que nos acompanham. É verdade. E nós fizemos uma preparação com os tutores, é um grupo motivado, um grupo que está interessado, né, que quer participar conosco, contribuindo nesse processo de busca pela resiliência nas cidades. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta aí que queira deixar. Caso contrário, nós vamos já caminhando para o encerramento dessa transmissão, que ficará disponível na página do CEPED aqui na internet, até que nós façamos uma revisão dela e quem sabe por alguns momentos aqui nós tenhamos que retirá-la. Não estou brincando, vai ficar disponível sim. Agradecemos a todos por terem participado, espero que tenha contribuído, foi muito importante, apesar de não vê-los, né, saber que estão aqui, ter lido as questões, no celular também recebido as mensagens, eu parei de olhar as mensagens no celular para poder me concentrar em falar aqui também, e espero que todos que não fizeram o módulo 1 ainda, ou que fizeram e não tenham conseguido a nota mínima, não desanimem, nós estamos esperando, né, Monteiro, que vocês voltem e façam esse módulo para podermos ir para os demais. É muito importante. Isso, eu fico pensando assim, ter a oportunidade, né, de fazermos um curso que é bom para a nossa cidade, que é bom para nós como pessoas, né, como seres humanos, e temos a oportunidade também de, no conforto da nossa casa, do nosso trabalho, como as pessoas agora estão assistindo, fazerem um curso com duração de 30 dias praticamente, e ter lá um certificado, poder colocar no currículo que tem um curso da ONU e ser um agente de transformação, isso é essencial. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos esse curso para cada um de vocês, para que a gente possa propagar isso e nos tornarmos mais fortes. Nosso objetivo aqui é o mesmo de todos vocês. Temos cidades mais seguras, lugares melhores para que nós vivamos. E antes de encerrar aqui, eu quero só mostrar para vocês uma coisa que não foi até comentada, acho que, né, no material, né, Monteiro? Mas as pessoas que concluírem o curso com aproveitamento recebem ali a orientação para conseguirem conosco aqui o modelo, né, para elaboração desse material aqui, que é um brevet que nós desenvolvemos aí com todo carinho também. Deixa eu só ver se tem uma diferença entre o que eu falo e a hora que aparece. Não dá para dar zoom aqui, é claro. Quer que né? eu aproxime mais? Mas a Sara gentilmente vai aproximar ali para que vocês possam ver. Esse brevet é aquele brevet que pode ser colocado no colete. Aí agora ela está chegando lá. É o brevet que pode ser colocado no seu colete, né, para que você possa mostrar, né, o que usa o colete da Defesa Civil, ou para você colocar na sua sala, né, trabalhar com essa divulgação da campanha. Aí, Sara, obrigado, acho que o pessoal já viu, a câmera focalizou bem ali. Então, foi pensando, as pessoas que concluem o curso automaticamente podem receber, né, as orientações sobre como conseguir o seu brevet. Então é isso, eu agradeço aí a todos aqueles que falaram conosco. Espero que isso possa ser uma constante. Todos os módulos a gente pode ter uma conversa assim, sempre que vocês acharem necessário, sentirem saudade da nossa equipe aqui do CEPED, a gente está à disposição para conversar, né? E esse curso é à distância só no título dele ali, porque nós estamos em contato pelos fóruns, né, pelo e-mail, por todos os canais de comunicação. Hoje nós recebemos aqui, vocês talvez não possam ver, mas o CEPED ele está ampliando as suas instalações para mais postos de pesquisadores e renovando alguns equipamentos de informática. Recebemos alguns tablets. Esses tablets terão acesso à internet para que os tutores possam montar grupos com as turmas e discutir essas questões, fazerem lá um ao vivo com as turmas, né, e fazerem isso acontecer. Os tutores variam de acordo com a quantidade de alunos, né, mas nós temos por política, dentro da área de ensino, que é chefiada ali pelo capitão Lucas Frati Simiano, muito bem conduzida, diga-se de passagem, aumentarmos a interação utilizando as facilidades da educação à distância como instrumento para a integração nossa, né, como instrumento para a evolução de todos aqueles que escolheram, por opção ou por desígnios, né, trabalharem com a questão do risco de desastres nas nossas cidades. Um abraço a todos vocês,
Eu acho que vocês também querem se despedir, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, os online, os que vão assistir depois. Muito obrigada, estou à disposição. Nos contatem, por favor. Então, complementando o que a Fernanda falou, não hesite em entrar em contato conosco, estamos sempre à disposição. E lembrando que a redução do risco de desastres não é apenas de um grupo, é de todas as pessoas do Brasil, do planeta, no caso do Paraná, dos mais de 10 milhões de habitantes. Então, entre em contato conosco e é isso. Estamos juntos. Obrigado, Murilo. Obrigado, Fernanda. Juntos por um Paraná com menos desastres e mais resiliente. Agradeço também ao Monteiro e a todos vocês que assistiram, o pessoal que liberou os espaços aí para poderem participar, né, os prefeitos que liberaram funcionários para estarem em contato conosco nesse período. Tudo de bom para vocês, seguimos à disposição. Forte abraço e até a próxima.